Teoria das manifestações físicas. Movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Estando demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, assim como a possibilidade de agirem sobre a matéria, trata-se de conhecer agora como se opera essa ação e como procede para fazer mover as mesas e os outros corpos inertes. Um pensamento se apresenta muito naturalmente e foi o que tivemos. Como foi combatido pelos espíritos que nos deram uma outra explicação, a qual estávamos longe de esperar. É uma prova evidente de que sua teoria não era nossa opinião. Ora, esse primeiro pensamento, cada um poderia tê-lo como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais tenha vindo à ideia de alguém. Reconhece-se, sem esforço, como é ela superior à nossa, embora menos simples, porque dá a solução de uma multidão de outros fatos que não encontravam naquela uma explicação satisfatória. Do momento em que se conheceu a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que ele pôde ter sobre a matéria, que nos fatos de aparição viram-se mãos fluídicas e mesmo tangíveis pegar objetos e os transportar, era natural crer-se que o espírito se servia muito simplesmente de suas mãos para fazer girar a mesa e que a erguia no espaço por força do braço. Mas então, neste caso, qual a necessidade de ter um médium? O espírito não pode agir sozinho? Isto porque o médium, que pousa as suas mãos o mais frequentemente em sentido contrário ao do movimento, ou mesmo que não as pousa completamente, não pode evidentemente secundar o espírito por uma ação muscular qualquer. Deixemos primeiro falarem os espíritos que interrogamos a esse respeito. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito de São Luís e foram depois confirmadas por muitos outros. Primeiro, o fluido universal é uma emanação da divindade? Não. Resposta. Segundo, é uma criação da divindade? Resposta. Tudo é criado, exceto Deus. Terceiro, o fluido universal é ao mesmo tempo o elemento universal? Resposta. Sim. É o princípio elementar de todas as coisas. Quarta, tem alguma relação com o fluido elétrico do qual conhecemos os efeitos? Resposta. É seu elemento. Quinta, qual é o estado no qual o fluido universal se nos apresenta em sua maior simplicidade? Resposta. Para encontrá-lo em sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. Em vosso mundo é sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Entretanto, poder dizer que o estado mais próximo dessa simplicidade é o do fluido que chamais fluido magnético animal.
Sexta pergunta. Foi dito que o fluido universal é a fonte da vida. É, ao mesmo tempo, a fonte da inteligência? Resposta: não. Esse fluido não anima senão a matéria. Sétima pergunta. Uma vez que é esse fluido que compõe o perispírito, parece nele estar em uma espécie de estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita? Resposta: até certo ponto, como dizeis, porque ele não lhe tem todas as propriedades. Ele é mais ou menos condensado conforme os mundos. Oitava pergunta. Como um espírito pode operar o movimento de um corpo sólido? Resposta: combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, próprio para esse efeito. Nona pergunta. Os espíritos levantam a mesa com a ajuda de seus braços, de certo modo solidificados? Resposta: esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. Quando uma mesa se move sobre vossas mãos, o espírito evocado vai tomar no fluido universal do que animar essa mesa de uma vida fictícia. Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e a põe sob a influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a mesa que quer pôr em movimento lhe é muito pesada, chama em sua ajuda outros espíritos que estão em suas mesmas condições. Em razão de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, quer dizer, sem o laço que o une à matéria. Esse laço que constitui o que chamais perispírito vos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio ter me explicado bastante claramente para me fazer compreender. Nota: chamamos a atenção para esta primeira fase. Esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. O espírito havia compreendido que todas as questões precedentes não foram feitas senão para chegar a esta, e faz alusão ao nosso pensamento que esperava. Com efeito, uma outra resposta, quer dizer, a confirmação de nossa ideia sobre a matéria que o espírito faz mover as mesas. Questão número 10. Ou melhor, pergunta número 10. Os espíritos que chamam em sua ajuda lhes são inferiores? Estão sob suas ordens? Respostas: iguais, quase sempre, frequentemente, vêm por si mesmos. Pergunta número 11. Todos os espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desse gênero? Resposta: os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a influência material. 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam de coisas que estão abaixo deles. Nós perguntamos se, em razão de serem mais desmaterializados, teriam a força de fazê-lo se tivesse disso vontade? Resposta: eles têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando têm a necessidade dessa força, servem-se daqueles que
que a possuem. Não vos foi dito que se servem dos espíritos inferiores, como fazeis com os carregadores? Nota, foi dito que a densidade do perispírito, se pode exprimir assim, varia segundo o estado dos mundos. Parece que varia também no mesmo mundo segundo os indivíduos. Dos espíritos avançados moralmente, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, se aproxima da matéria. E é o que faz que esses espíritos de baixo estágio conservem por tempo tão longo as ilusões da vida terrestre. Eles pensam e agem como se estivessem ainda vivos. Têm os mesmos desejos e se poderá dizer a mesma sensualidade. Essa grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais próprios para as manifestações físicas. Pela mesma razão, um homem do mundo, habituado aos trabalhos de inteligência, cujo corpo é débil e delicado, não pode erguer um fardo pesado como um carregador. A matéria nele, de alguma sorte, é menos compacta. Os órgãos menos resistentes e tem menos fluido nervoso. O perispírito sendo para o espírito o que o corpo é para o homem, a sua densidade, estando em razão da inferioridade do espírito, supre nele a força muscular. Quer dizer, ele dá sobre os fluidos necessários às manifestações uma força maior do que aqueles cuja natureza é mais etérea. Se um espírito elevado quer produzir tais efeitos, faz o que fazem entre nós as pessoas delicadas. Manda fazê-lo um espírito do ofício. Questão de número 13. Se compreendemos bem o que dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito toma desse fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito, e é por esse meio que age sobre a matéria inerte. É isso? Resposta: sim, quer dizer que ele anima a matéria de uma espécie de vida fictícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move sob vossas mãos vive como o animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este que a ergue como o homem faz com um fardo. Quando a mesa se eleva, não é o espírito que a levanta à força de braços, é a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito. Questão 14. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? Resposta: já o disse. O fluido próprio do médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, quer dizer, do fluido animalizado com o fluido universal, para dar vida à mesa. Mas note bem que esta vida não é senão momentânea, ela se extingue com a ação e, muitas vezes, antes do fim da ação, logo que a quantidade de fluido não é mais suficiente para animá-la. Questão de número 15.
O espírito pode agir sem o concurso de um médium? Resposta: pode agir com desconhecimento do médium. Quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares dos espíritos para certos fenômenos sem disso desconfiarem. O espírito toma nelas, como de uma fonte, o fluido animalizado de que tem necessidade. É assim que o concurso de um médium, tal como entendeis, não é necessário, e é o que tem lugar, sobretudo, aos fenômenos espontâneos. Questão número 16. A mesa animada age com inteligência? Ela pensa? Resposta: ela não pensa mais do que um bastão com a qual fazeis um sinal inteligente. Mas a vitalidade de que está animada lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Sabei, pois bem, que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem por si mesma nem pensamento e nem vontade. Nota: muitas vezes serve-se de uma expressão análoga na linguagem usual, dizendo-se de uma roda que gira com velocidade, que está animada de um movimento rápido. Questão de número 17. Qual é a causa preponderante na produção deste fenômeno? O espírito ou o fluido? Resposta: o espírito é a causa. O fluido é o instrumento. As duas coisas são necessárias. Questão de número 18. Que papel desempenha a vontade do meio nesse caso? Resposta: chamar os espíritos e secundá-los no impulso dado ao fluido. A ação da vontade é sempre indispensável? Resposta: ela ajuda a força, mas não é sempre necessária, uma vez que o movimento pode ocorrer contra e malgrado dessa vontade. E isso é uma prova de que há uma causa independente do médium. Nota: o contato das mãos não é sempre necessário para fazer mover um objeto. O mais frequentemente o é para dar o primeiro impulso. Mas uma vez que o objeto está animado, pode obedecer à vontade sem contato material. Isto depende, seja da força do médium, seja da natureza dos espíritos. Um primeiro contato não é mesmo sempre indispensável. Disso temos a prova nos movimentos e deslocamentos espontâneos que não se sonha provocar. Questão 19. Por que todo mundo não pode produzir o mesmo efeito? E por que os médios não têm a mesma força? Resposta: isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos pode se operar. Depois, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que nele encontram a força fluídica necessária. Ocorre com esta força como com a dos magnetizadores, ser maior ou menor. Sobre esse aspecto, há pessoas que são inteiramente refratários, outras
nas quais a combinação não se opera senão por um esforço de sua vontade. Outras, enfim, nas quais ocorre tão naturalmente e tão facilmente que nem desconfiam disso e servem de instrumento sem o saberem, como já dissemos. Veja-se adiante o capítulo das manifestações espontâneas. Nota: o magnetismo, sem nenhuma dúvida, é o princípio desses fenômenos, mas não como se o entende geralmente. A prova é que há magnetizadores muito poderosos que não fariam mover uma mesinha e pessoas que não podem magnetizar, mesmo crianças, a quem basta pousar os dedos sobre uma mesa pesada para fazê-la agitar-se. Logo, se a força medianímica não está em razão da força magnética, é que há uma outra causa. Questão de número 20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médium? Resposta: essas pessoas tomam em si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso dos espíritos estranhos. Não são médiuns do sentido dado a essa palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Nota: essas pessoas seriam como os sonâmbulos, que podem agir com ou sem o concurso de um espírito estranho. Veja no capítulo dos médios, a parte relativa aos médios sonâmbulos. Questão de número 21. Os espíritos que agem sobre os corpos sólidos para movê-lo está na substância mesma dos corpos ou fora dessa substância? Resposta: na substância e fora dela. Dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que ele penetra. Questão de número 22. Como o espírito faz para bater? Serve-se de um objeto material? Resposta: não, mais do que de seus braços para erguer a mesa. Sabeis bem que não tem martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado posto em ação por sua vontade para mover ou para bater. Quando move, a luz vos dá a visão dos movimentos. Quando bate, o ar vos traz o som. Questão número 23. Concebemos isso quando bate um corpo duro. Mas como pode fazer ouvir ruídos ou sons articulados no vácuo do ar? Resposta: uma vez que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, também como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como todos os outros ruídos. Questão de número 24. Dizeis que o espírito não se serve das mãos para mover a mesa. Entretanto, viu-se em certas manifestações visuais aparecerem mãos cujos dedos passeavam sobre o teclado, agitavam as teclas e faziam ouvir sons. Não pareceria que o movimento das teclas aqui era produzido pela pressão dos dedos? Esta pressão não é direta e real quando se faz sentir sobre nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas sobre a pele?
não podeis compreender a natureza dos espíritos e sua natureza e sua maneira de agir, senão por comparações que somente vos dá uma ideia incompleta. E é um erro sempre querer assimilar seus procedimentos ao vosso. Seus procedimentos devem estar em relação com o seu organismo. Não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e se identifica com ela, que a anima de uma vida fictícia? Pois bem, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, os pousa realmente e mesmo as movimenta, mas não é pela força muscular que pressiona sobre a tecla. Anima a tecla como anima a mesa, e a tecla, que obedece à sua vontade, se movimenta e golpeia a corda. Aqui se passa uma coisa que terei dificuldades para compreender, e é que certos espíritos são tão pouco avançados e de tal modo materializados comparativamente aos espíritos elevados, que têm ainda as ilusões da vida terrestre e creem agir como quando tinham seus corpos. Não se dão mais conta da verdadeira causa dos efeitos que produzem, do mesmo modo que um camponês não se dá conta da teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como tocam o piano e vos dirão que golpeiam em cima com seus dedos, porque eles creem golpear. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como é. Entretanto, pela sua vontade, quando se fazem ouvir por palavras, sucede o mesmo. Nota: resulta dessas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas por meios apropriados ao seu organismo. Certas forças que lhes são próprias substituem os músculos que nos são necessários para agir, do mesmo modo que o gesto substitui nos mundos a palavra que lhes falta. Pergunta de número 25. Entre os fenômenos que se citam como provas da ação de uma inteligência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não parece permitida? Resposta: é que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, dá um desmentido àqueles que, crendo tudo saber, pretendem impor limites à natureza e, por isso, não ficam menos orgulhosos, revelando sem cessar novos mistérios. Deus adverte o homem para desconfiar de suas próprias luzes, porque um dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias exemplos de corpos animados, de um movimento capaz de sobrepujar a força da gravitação? A bala de canhão lançada no ar não supera momentaneamente essa força? Pobres homens, que creem ser tão sábios e cuja tola vaidade é a cada instante confundida. Sabei, pois, que ainda sois bem
9. Será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando, sob as vossas mãos, uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Assim preparada a mesa, o espírito atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter-me explicado muito claramente, para ser compreendido. Nota. Chamamos atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima, esta resposta ainda te não levará até onde desejas. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última e alude ao nosso pensamento que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa. 13. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal, o espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito e é ainda por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim. Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia, a matéria se anima da vida animal. A mesa, que se move debaixo das vossas mãos, vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este quem a impele, como faz o homem com um fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta, com o esforço do seu braço, é a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. 24. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto, em certas manifestações visuais, aparecerem mãos a dedilhar um teclado, a percutir as teclas e a tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos. E não é também direta e real essa pressão, quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele? Não podeis compreender a natureza dos espíritos nem a maneira por que atuam, senão mediante comparações, que de uma e outra coisa apenas vos dão ideia incompleta, errareis sempre que quiserdes assimilar aos vossos os processos de que eles usam. Estes, necessariamente, hão de corresponder à organização que lhes é própria. Já te não disse eu que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que anima de uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a opressão. Ele as anima, como faz com a mesa, e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. Em tudo isto uma coisa ainda se dá, que difícil vos será compreender, é que alguns espíritos tão pouco adiantados se encontram e, em comparação com os espíritos elevados, tão materiais se conservam, que guardam as ilusões da vida terrena e julgam obrar como quando tinham o corpo de carne. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, mais do que um camponês compreende a teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como é que tocam piano e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, se bem lhes resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre, quando se exprimem por palavras. Nota. Destas explicações decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós outros homens produzimos, mas por meios apropriados à sua organização. Algumas forças, que lhes são próprias, substituem os músculos de que precisamos para atuar, da mesma maneira que, para um mudo, o gesto substitui a palavra que lhe falta.